Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade do Eixo de Pesquisa Filosofias da Diferença, Tecnocultura e Educação da FACED, UFC, que convida o Dr. Silvio Gadelha, que é coordenador do Filoditec, para ministrar a palestra Guerra e Biopolítica. O professor Silvio Gadelha é graduado em Psicologia pelo UFC, especialista em Psicopedagogia pelo Instituto SED Sapientia de São Paulo, mestre em Sociologia pela UFC, doutor em Educação pela UFC, com estudos complementares no Núcleo de Estudos e Pesquisa da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Ele também realizou em 2011 estágio de pós-doutorado em Educação pelo PROPED, UERJ. Atualmente é professor do Departamento de Fundamentos da Educação da FACED UFC, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Filoditec, eixo que é parte da linha de pesquisa Filosofia e Sociologia da Educação, Filos. Silvio Gadelha também é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFC. Na atividade de hoje, o professor Silvio Gadelha pergunta: o que vem ser a guerra e qual a relação que ela guarda com a paz? Ambas fazem sentido em nossos dias? Pode-se ainda falar de guerra no singular? Ou seria mais correto enunciá-la e pensá-la como algo que remete à multiplicidade, a uma espécie de tipologia das guerras? Além disso, quais os nexos existentes não só entre guerra e política, mas também entre guerra, economia, violência, tecnologia e política? Por fim, como articular diversas e distintas cenas contemporâneas implicadas ao problema da relação entre guerra e política? Professor Silvio Gadelha, seja bem-vindo, a fala é sua. Bom, essa minha discussão desse problema da relação entre guerra e biopolítica se inscreve numa perspectiva analítica enraizada, sobretudo, nos pensamentos de Michel Foucault, Gilles Deleuze e de seu parceiro Félix Guattari. Mas tem também como intercessores e referências não menos importantes alguns filósofos intelectuais cujas problematizações mais recentes têm em comum, exceção feita a André Coríbico, o fato de operarem com conceitos e argumentos desses três grandes pensadores franceses, ou pelo menos de um deles, tanto desdobrando-os e neles promovendo deslocamentos, novos agenciamentos e reformulações, quanto atualizando-os, reinventando-os e revitalizando-os em sua potência heurística. Tais são os casos, por exemplo, de Frédéric Gros, Henrique Aliès, Maurício Lazarato, Peter Pelbart e Grégoire Chamaillou. Bom, isso seria o melhor dos mundos possíveis. Eu não vou ter tempo de me ocupar das contribuições do Peter Pelbart nem do Grégoire Chamaillou, a não ser de passagem muito rapidamente. De todo modo, com o intuito de buscar respeitar o tempo para a minha apresentação e o posterior debate com vocês, dividirei minha fala em 3 blocos. O primeiro deles de caráter provocativo, fará alusões a 6 acontecimentos, cenas ou flashes discursivos que, de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, remetem à biopolítica e à guerra em nossa contemporaneidade. O segundo bloco, por sua vez, eminentemente propedêutico, explora alguns fatores básicos implicados a uma tipologia e algumas definições básicas do que vem a ser o fenômeno da guerra, buscando respeitar o que seria a complexidade crescente que ela encerra, da modernidade aos nossos dias. O terceiro bloco, por fim, buscando propor uma inteligibilidade possível à relação entre guerra e biopolítica, concebendo esta última em sua negatividade, isto é, dando relevância ao fato dela exercer-se sobremaneira como tanatopolítica ou necropolítica, ocupar-se-á efetivamente da problematização dessa relação,
desde abordagens críticas recentes e profundamente sintonizadas e ancoradas em problemas concretos de nossa contemporaneidade. Para tanto, recorrerei a algumas formulações de Frédéric Gros em Estados da Violência, ensaio sobre o fim da guerra, de 2009, e algumas considerações críticas do potente e oportuno livro Guerras e Capital, publicado em 2021, né? Livro esse de Henrique Aliès e Maurício Lazarato, publicado no Brasil pela editora Ubu. E, por fim, há algumas formulações de André Coríbico, em seu livro Guerras Híbridas, das revoluções coloridas aos golpes ou intervenções militares. Tá? Então, eu inicio o primeiro bloco, né? Eu falei que eram 3. O primeiro bloco da minha apresentação, eu vou iniciar, como eu disse para vocês, compartilhando aqui 6 acontecimentos, 6 cenas ou instantâneos da nossa contemporaneidade. Então, primeira cena, gente. Em 1999, no ocaso do século XX, a cientista política, social e ativista Susan George publica um livro contundente e inusitado, que termina por se afirmar como um verdadeiro libelo contra a hipocrisia típica do capitalismo neoliberal, transnacional e especulativo financeiro. O livro surpreende não só pelo conteúdo, que versa sobre as condições necessárias à manutenção desse capitalismo no século XXI, mas também pela forma, uma vez que se trata de um exercício ficcional solidamente ancorado, todavia, não só em inúmeros estudos, pesquisas e análises políticas e socioeconômicas, mas também em anos de ativismo político da autora, que, aliás, foi diretora da seção francesa da famosa ONG ATTAC. Reproduzo aqui o que me parece essencial da apresentação do livro. O recurso ficcional utilizado é uma suposta reunião de especialistas e intelectuais contratados por corporações e governos para definir o futuro do sistema, no caso, o sistema capitalista. O colegiado realiza seus debates na plácida cidadezinha suíça de Lugano, ponto de pouso de milionários de todo o mundo. O diagnóstico é cru. Se, no século XXI, o capitalismo não puder continuar a se reproduzir em condições normais, ou se perder sua capacidade de reprodução nos padrões demográficos previsíveis, essas condições terão de ser alteradas. Em outras palavras, para estes think tanks da economia de mercado turbinada, com uma população mundial de 6 a 8 bilhões de habitantes, o sistema encontrará um futuro nebuloso pela frente. É preciso, pois, eliminar os excedentes. A receita é tão trágica quanto explícita. O modelo de Auschwitz é o contrário do que precisamos para atingir o objetivo. A seleção das vítimas não deve ser responsabilidade de ninguém, senão das próprias vítimas. Elas selecionarão a si mesmas a partir de critérios de incompetência, de inaptidão, de pobreza, de ignorância, de preguiça, de criminalidade e assim por diante. Numa palavra, elas se encontrarão no grupo dos perdedores. O método é então traçado por meio do incentivo aos conflitos regionais, epidemias, quebras de regiões inteiras e catástrofes, tudo abrigado sob o carimbo de fatalidades inevitáveis. Então, encerro, tá? Essa primeira cena que eu queria evocar para abordar o problema da relação entre guerra e biopolítica.
passo agora de imediato à segunda cena. Já no início desse novo milênio, em 2005, o pesquisador, historiador e escritor Luiz Mir lança um livro impactante e monumental de quase 1000 páginas, pelo qual foi premiado com o Jabuti na área da saúde. Trabalho esse que desnuda, embasado em rica e criteriosa pesquisa documental, uma das faces mais cruéis e pungentes do apartheid social brasileiro. O livro se chama Guerra Civil, que tem como subtítulo Estado e Trauma, publicado pela Geração Editorial. A que guerra civil exatamente se refere Luiz Mir? Permitam-me novamente citar um trecho essencial de um texto que apresenta o livro. Cito: Luiz Mir, pesquisador especialista em literatura médica, junta medicina e história e comprova: o Brasil está em guerra civil. E nesta guerra morrem a cada ano 150 mil pessoas, das quais 56 mil por arma de fogo, a maioria pobres e segregados. Grande parte dessas vítimas é morta com um tiro pelas costas, disparados por uma arma oficial. De quem é a culpa? Do Estado, conclui implacável o autor. O Estado brasileiro optou pela guerra civil, uma guerra dolorosa que empilha cadáveres com frieza nazista e fúria primitiva. A sociedade está cindida. No limite, 90 milhões de pessoas estão sendo atingidas por um verdadeiro apartheid social. Populações inteiras são segregadas e vivem em permanente estado de terror e tensão, seja pela ação violenta do próprio Estado, que não ampara, não inclui e reprime, ou pela barbárie da criminalidade de massas, né, o chamado crime organizado. Tá certo? Bom, então aí eu fecho essa segunda cena e passo de imediato à terceira das 6 cenas que eu quero trabalhar aqui com vocês. Apenas 2 anos depois da publicação de Guerra Civil de Luiz Mir, ou seja, em 2007, a jornalista e ativista política canadense Naomi Klein, que já havia nos presenteado anteriormente com seu excelente livro No Logo, no qual analisou e criticou com muita acuidade e perspicácia o fenômeno crucial e estratégico do branding, a construção das logomarcas das grandes corporações capitalistas. Pois bem, Naomi Klein traz a lume seu livro seguinte, A Doutrina do Choque, : a ascensão do capitalismo de desastre, o qual, felizmente, foi lançado no Brasil apenas 1 ano depois, em 2008, pela editora Record. Assim como fiz com os 2 primeiros, permitam-me apresentar agora a principal tese defendida por Naomi Klein nesse livro. Ela assevera que tragédias como a do furacão Katrina, de Nova Orleans, como a das ditaduras militares implantadas na década de 1960 na América Latina, como a do tsunami na Ásia, como a da devastação causada pela guerra do Iraque, como a do massacre na Praça Celestial da China e como a do apartheid social sul-africano, sejam elas, essas tragédias, naturais ou construídas, cito, fazem parte do processo de ascensão do capitalismo de desastre, a forma atual que o sistema capitalista encontrou para se tornar hegemônico em lugares e situações em que até então ele não era. Exemplos: em Nova Orleans, após o furacão Katrina, a educação foi reformulada. As escolas públicas foram, a partir de um conselho do economista Milton Friedman, privatizadas. Numa gafe,
a secretária de Estado, Condoleezza Rice, declarou que o tsunami, né, era uma oportunidade maravilhosa para a política externa norte-americana. Sob a doutrina do choque, o medo e o desespero se transformam em oportunidade de ganhar dinheiro. Das técnicas de tortura usadas pela CIA desde os anos 1950, a instalação de resorts de luxo nas praias da Tailândia, devastadas pelo tsunami, Naomi Klein mostra a lógica perversa de um sistema orientado pela busca do lucro. Um sistema que não produz diretamente as tragédias naturais, mas que não tarda em incorporá-las em sua agenda de negócios. Então, gente, essa é a terceira cena. Passo agora à quarta cena. Pressagiada em maior ou menor medida, pelo menos em algumas de suas principais facetas, por autores como Gilles Deleuze, em Pós-Scriptum sobre a Sociedade de Controle, Viviane Forrester, em O Horror Econômico, né, que é de 1996, por Jeremy Rifkin, né, que o fez, respectivamente, nos livros O Fim dos Empregos, que é de 1995, A Era do Acesso, que é de 2001, e Sociedade com Custo Marginal Zero, que é de 2016, mas também trabalhado, de uma maneira ou de outra, por outros autores como Guy Standing, em O Precariado, A Nova Classe Perigosa, que é de 2013, e mais recentemente, já então descrita e problematizada com mais profundidade, mais detalhes, por Benjamin Lovelock, em Redes, Liberdades e Controles, uma genealogia política da internet, que é de 2018, por Evgeny Morozov e Shoshana Zuboff, respectivamente em Biotech, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política, né, que é do Morozov, de 2018, e A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder, que é da Zuboff, de 2020. Pois bem, a quarta cena discursiva a que me refiro diz respeito ao que seria uma espécie de governamentalidade algorítmica, estreitamente associada, de um lado, ao turbinamento da internet e das redes sociais, aos fenômenos contemporâneos do hiperconsumismo e da plataformização do trabalho, trabalho remoto, ensino à distância, lives, trabalho por aplicativos, etc., e, de outro, a um terceiro fenômeno deletério associado a uma pseudoeconomia do compartilhamento, qual seja o fenômeno da uberização do mundo, com a consequente precarização generalizada do trabalho. Dessa cena de múltiplas faces, destacarei o que é ressaltado numa apresentação das ideias capitais do último livro de Shoshana Zuboff. Cito: Zuboff lança luz sobre as consequências que o avanço do capitalismo de vigilância, perpetrado pelas empresas de tecnologia do Vale do Silício, causa em todos os setores da economia. Um grande volume de riqueza e poder vem sendo acumulado em sinistros mercados futuros comportamentais, nos quais predições sobre os nossos comportamentos são negociadas e a produção de bens e serviços é subordinada a novas formas de modificação de comportamento. A ameaça não é mais um Estado totalitário simbolizado pelo grande irmão de George Orwell, mas uma arquitetura digital onipresente, um grande outro, agindo em prol dos interesses do capital de vigilância. Estamos diante da construção de uma forma de poder inédita, caracterizada por uma extrema concentração de conhecimento que não passa pela supervisão da democracia.
Ok, vamos para a quinta e penúltima cena. A quinta e penúltima cena que aqui compartilho ressoa de perto com as duas primeiras, remetendo ao funcionamento esquizofrênico da segurança pública nas sociedades regidas pela racionalidade neoliberal. Para ilustrá-lo, né, a esse funcionamento esquizofrênico, cito aqui as palavras iniciais do preciosíssimo livro As Prisões da Miséria, de Loïc Wacquin, de 1999. Diz o autor, cito, a penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo. Pretende remediar com um mais Estado policial e penitenciário o menos Estado econômico e social, que é a própria causa da escalada generalizada da insegurança objetiva e subjetiva em todos os países, tanto do primeiro como do segundo mundo. Ela afirma a onipotência do Leviatã no domínio restrito da manutenção da ordem pública, simbolizada pela luta contra a delinquência de rua, no momento em que este afirma se verifica incapaz de conter a decomposição do trabalho assalariado e de refrear a hipermobilidade do capital, as quais, capturando-a como tenazes, desestabilizam a sociedade inteira. E isso não é uma simples coincidência. É justamente porque as elites do Estado, tendo se convertido à ideologia do mercado total, vinda dos Estados Unidos da América, diminuem suas prerrogativas na frente econômica e social, que é preciso aumentar e reforçar suas missões em matéria de segurança, subitamente relegada à mera dimensão criminal. Né? Aí a gente tem a explosão da população carcerária dos Estados Unidos da América, que junto com a China e a União Soviética são as três maiores do mundo, a brasileira é a quarta. Tá? De qualquer maneira, terminei a citação. Voltaremos a essas cenas discursivas no transcurso ou ao final da nossa apresentação. Mas ficou faltando uma última que eu gostaria de apresentar para vocês aqui. Só um minutinho, por gentileza. A crise econômica da Grécia teve seu início a partir do final do ano de 2009 e início de 2010, quando várias agências de classificação de risco de crise deflagraram problemas na Grécia sobre o crescimento do déficit público, o que significa que a Grécia aumentava suas dívidas e diminuía sua arrecadação. E alertaram sobre o não pagamento de sua dívida externa. O risco de uma moratória poderia afetar toda a União Europeia. Com isso, a partir do ano de 2010, o governo grego anunciou a execução de um plano de austeridade que consiste em tomar medidas para controle de gastos públicos e aumento da arrecadação. Isso implica na redução de benefícios, como, por exemplo, a aposentadoria, redução de salários, mas também aumento de impostos, demissões em massa em órgãos públicos. O aumento do déficit público, entretanto, continuou aumentando. Assim, o governo da Grécia solicitou um empréstimo em abril de 2010 de 45 bilhões de euros para a União Europeia. No mês seguinte, o FMI, Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o BCE, Banco Central Europeu, anunciaram um empréstimo de 110 bilhões de reais, dividido em várias parcelas, que seriam depositadas à medida que a Grécia... Olha lá, gente, as condições são essas, só serão depositados à medida que a Grécia cumprisse
às exigências impostas por esses órgãos, como a implantação de novas medidas de austeridade. Guardem esse termo, austeridade, porque é com ele, é em nome da austeridade, né, que várias populações estão sendo levadas à miséria, à pobreza, a um arroxo sem precedentes. Pois bem, essas medidas, então, revoltaram a população grega, que foi às ruas em protesto contra a redução de salários, aumento de impostos, aumento da inflação e plano de privatizações. Muitas das manifestações acabaram em conflito com a polícia e geraram algumas mortes, o que ampliou a repercussão internacional sobre a crise. Né? Eu destaquei o caso grego aqui porque ele é exemplar, tá, de muita coisa que tem acontecido no mundo desse novo milênio, tá? Sobretudo a partir da crise de 2008. Então, volto aqui para o meu texto, iniciando agora, né? Concluído esse primeiro bloco, que eu falei para vocês que era de caráter meramente provocativo através dessas cenas, né? Eu vou para o segundo bloco agora, que tem esse caráter mais propedêutico, como eu disse lá no começo. Pois bem, o que vem a ser a guerra e qual a relação que ela guarda com a paz? Ambas fazem sentido em nossos dias? Pode-se ainda falar de guerra no singular, ou seria mais correto enunciá-la e pensá-la como algo que remete a uma multiplicidade, a uma espécie de tipologia das guerras? Além disso, quais são os nexos existentes, não só entre guerra e política, né? No nosso caso aqui, entre guerra e biopolítica, mas também entre guerra, economia, violência, tecnologia e biopolítica. Por fim, como articular as 6 cenas descritas acima, né, do bloco anterior, ao problema da relação entre guerra e biopolítica? Luigi Bonanati alega que a variedade de manifestações a ele implicadas fazem da sistematização conceitual do fenômeno bélico uma tarefa complexa e confusa, motivo pelo qual acena com a possibilidade de que talvez seja proveitoso proceder a análises que operem com uma tabela classificatória idealizada e organizada por gêneros e espécies. Nesses termos, sem a menor pretensão de fazer aqui uma abordagem exaustiva quanto aos tipos de guerra, poderíamos pensar primeiro numa guerra internacional, referindo-se tanto a estados quanto a nações. Guerra esta que tanto pode ser diádica quanto de coalizão. Em segundo lugar, temos também o que seria uma guerra interna, né? A guerra civil tradicional, concebida em termos tradicionais, que pode ser de caráter partidário, quando as partes em litígio se chocam em circunstâncias marcadas pela ausência ou dissolução de uma autoridade central, quanto internacionalizada, quando as partes em luta objetivam a separação e a constituição de novas entidades soberanas, né? Como aconteceu na Guerra do Vietnã e no conflito lá nos Balcãs, né? Da ex-Iugoslávia. Tomando como um critério agora os modos de se travar uma guerra, Luigi Bonanati distingue, em primeiro lugar, as guerras regulares das guerras irregulares. Diz ele, ao passo que as guerras regulares são travadas segundo regras comuns e compartilhadas, recorrendo predominantemente a aparatos militares especializados, as segundas, as guerras irregulares, prossegue ele, englobam todos os casos em que os instrumentos usados se apresentam como anormais, como é o caso
da guerra do corso, ou da guerra de grupos, e daquele caso que chamamos geralmente de guerrilha, e também da guerra química ou bacteriológica. Aproveitando o ensejo, assinalo aqui que a guerra do corso é um tipo de guerra irregular na qual um comandante de navio mercante armado ou de guerra recebe autorização do Estado para atacar o tráfego marítimo comercial do inimigo e suas instalações. Ainda conforme o critério da modalidade, temos, em segundo lugar, de um lado, as guerras convencionais, em que são usadas as armas tradicionais, e de outro, as guerras não convencionais, como a que faz uso de armas atômicas. Por fim, em terceiro lugar, pode-se considerar ainda as guerras de movimento, como as comandadas por Napoleão, e as guerras de posição, como é o caso daquela relativa à Primeira Grande Guerra Mundial, exaustivamente travada em trincheiras, assinala Bonanati. Prossigamos nossa sumária classificação, tomando por referência desta feita os objetivos perseguidos. Deixo ao próprio Bonanati sua descrição. Nesta questão, estou citando ele, nesta questão entramos em um âmbito muito rico e complexo, ao qual pertencem tanto a guerra de conquista quanto a guerra de libertação ou de independência, a guerra dinástica ou de sucessão e a guerra religiosa, a guerra revolucionária e a guerra de defesa. Mas a determinação dos objetivos na guerra não pode ser separada dos objetivos da guerra. Tá? Fim de citação. Feita essa brevíssima e sumária tipologia das guerras, passemos agora, também de forma rápida, a uma tentativa de propor definições possíveis da guerra, atentos à crescente complexidade dos fatores que ela concerne. O filósofo Frédéric Gros, no livro Estados de Violência, Ensaio sobre o Fim da Guerra, almejando compreender o que, através do caos das violências, pode-se pensar como guerra e segundo quais critérios, distingue três distintos focos de experiências ou três distintas dimensões que especificam a violência armada como guerra, a saber, uma dimensão ética, uma dimensão política e uma dimensão jurídica. Por trás dessas categorias, o que se faz necessário pensar, segundo Frédéric Gros, é, eu cito, em primeiro lugar, a troca de morte como experiência crucial para pensar a ética. Em segundo, o Estado, ou toda outra unidade política, a cidade ou império, pensado como aquilo cuja consistência própria a guerra deve assegurar. Enfim, em terceiro, a busca armada da justiça. A guerra é, nesses termos, a troca da morte que dá consistência a uma unidade política sustentada por uma reivindicação de direito. Fim de citação. Pois justamente o agenciamento desses três cruciais focos de experiência, ou dessas três dimensões estruturantes para um pensamento da guerra, o que terminou por garantir e manter para esta, durante muito tempo, uma identidade conceitual. Tá? Esse argumento é exemplarmente ilustrado na tradicional definição de guerra proposta por Alberico Gentilis, no seu livro De Jure Belli, de 1579, para quem a guerra é, cito, um conflito armado, público e justo. O já citado Bonanati, por seu turno, propõe que entendamos a guerra como um embate voluntário de muitos que se enfileiram em duas frentes opostas com o propósito de submeter um ao outro fisicamente.
Cedo ou tarde, de um modo ou de outro, no entanto, não há como prosseguir nesse intento de definir e problematizar a guerra à revelia de Thomas Hobbes e de von Clausewitz. No curso Em Defesa da Sociedade, de 1999, ministrado por Michel Foucault no Collège de France, correspondendo ao biênio 75-76, né? Aliás, o livro foi publicado no Brasil em 99, mas corresponde ao biênio 75-76. Na aula de 4 de fevereiro de 1976, buscando compreender como a guerra veio a aparecer como um analisador das relações de poder a partir do fim do século XVI e início do século XVII, Foucault se depara com Hobbes, né? A chamada hipótese hobbesiana, assinalando que este teria sido o primeiro a colocar a relação de guerra como fundamento e no princípio das relações de poder, nas palavras de Foucault. Então, passo a citar Foucault. No fundo da ordem, por trás da paz, abaixo da lei, no nascimento do grande autômato que constitui o Estado, o soberano, o Leviatã, não há somente para Hobbes a guerra, mas a mais geral de todas as guerras, aquela que se manifesta em todos os instantes e em todas as dimensões, a guerra de todos contra todos. E essa guerra de todos contra todos, real e fictícia, e essa guerra de todos contra todos, Hobbes não a situa simplesmente no nascimento do Estado, na manhã real e fictícia do Leviatã. Ele a segue, ele a vê ameaçar e manar, depois mesmo da constituição do Estado, em seus interstícios, nos limites e nas fronteiras do Estado. Tal constatação, por outro lado, apresenta a Foucault um duplo e crucial problema. Vamos ver o que é isso, esse duplo e crucial problema, né? Com o qual Foucault se depara ao fazer essa formulação sobre Hobbes. Em primeiro lugar, o que é essa guerra preliminar ao Estado e que o Estado está destinado, em princípio, a fazer cessar? Essa guerra que o Estado repele em sua pré-história, na selvageria, para suas fronteiras misteriosas, e que, no entanto, está presente. Então, esse é o primeiro dilema. Em segundo lugar, como essa guerra engendra o Estado? Qual é o efeito na constituição do Estado do fato de que foi a guerra que o engendrou? Qual é o estigma da guerra no corpo do Estado, uma vez constituído? Tá? Então, eis aí o duplo e crucial problema. Voltaremos a isso mais adiante. Antes de darmos prosseguimento a esse reforço de definição do que vem a ser a guerra, salientemos que, de um modo ou de outro, resta que certo imaginário, estabelecido por um discurso jurídico-político ou jurídico-filosófico, né, fixou e consagrou a ideia de que o advento do Estado e, portanto, da lei, do direito, da norma jurídica, a um só tempo fez cessar a guerra e supostamente terminou por instaurar a paz. A despeito desta dar mostras de fragilidade e de padecer de uma série de ambiguidades, permanecendo sempre assombrada pela selvageria característica da guerra civil. Trouxemos Hobbes à cena, né, ao tabuleiro, além disso, pelo fato de ele nos permitir inserir em nossa exposição aquele que é considerado um dos maiores teóricos e estrategistas da guerra, a saber, o general prussiano Karl Philipp Gottlieb von Clausewitz, autor do clássico livro Da Guerra,
obra inacabada, publicada póstumamente em 1832. Para von Clausewitz, a guerra é definida basicamente como um ato de violência com o qual se pretende obrigar o nosso oponente a obedecer à nossa vontade. A definição clausewittiana de guerra tem um caráter trinitário, dividindo-se ela, segundo Clausewitz, em três tendências fundamentais. Primeira, da violência original do seu elemento, do ódio e da animosidade considerados como instinto cego. Segunda, do jogo das probabilidades e do acaso, que faz dela uma atividade livre da alma. Terceiro, da sua natureza subalterna de instrumento político, através do qual volta a pertencer à razão pura e simples. Fim de citação. Importa reter, de todo modo, que dessa definição deriva a famosa máxima de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Tá? Quer dizer, essa máxima de Clausewitz inverte a máxima robesiana, de que a política faz cessar a guerra. Pois bem, aqui já está se colocando que a guerra é a continuação da política por outros meios. Máxima esta que será invertida, agora sim, por Foucault, no curso do Collège de France anteriormente citado. Com efeito, diz Foucault, e neste momento inverteríamos a proposição de Clausewitz e diríamos que a política é a guerra continuada por outros meios. O que significa três coisas. Primeiro, isto, que as relações de poder, tais como funcionam numa sociedade como a nossa, têm essencialmente como ponto de ancoragem uma certa relação de força estabelecida em dado momento, historicamente precisável na guerra e pela guerra. E, se é verdade que para o poder político para a guerra, faz cessar a guerra, faz reinar ou tenta fazer reinar uma paz na sociedade civil, não é de modo algum para suspender os efeitos da guerra ou para neutralizar o desequilíbrio que se manifestou na batalha final da guerra, nessa guerra de todos contra todos. O poder político, nessa hipótese, teria como função reinserir perpetuamente essa relação de força, mediante uma espécie de guerra silenciosa e de reinseri-la nas instituições, nas desigualdades econômicas, na linguagem, até nos corpos de uns e de outros. Seria, pois, o primeiro sentido a dar a esta inversão do aforismo de Clausewitz. A política é a guerra continuada por outros meios. Tá? Então, poderia falar, a biopolítica é a guerra continuada por outros meios. Isto é, a política é a sanção e recondução do desequilíbrio das forças manifestadas na guerra. E a inversão dessa proposição significaria outra coisa também, a saber, no interior dessa paz civil, entre aspas, as lutas políticas, os enfrentamentos a propósito do poder, com o poder, pelo poder, as modificações das relações de força, acentuações de um lado, reviravoltas, etc., tudo isso no sistema político deveria ser interpretado apenas como as continuações da guerra. A inversão do aforismo de Clausewitz significaria ainda uma terceira coisa. Terceira e última coisa, a decisão final só pode vir da guerra, ou seja, de uma prova de força em que as armas finalmente deverão ser juízes. Ok? Bom, eu termino aqui esse meu segundo bloco das minhas considerações, que eu falei que tem um caráter eminentemente propedêutico,
E passo ao terceiro e último bloco da minha apresentação. Tá? Vou só molhar a garganta aqui um pouquinho. Uma vez esboçada uma definição básica e clássica do que seria uma guerra pura, conseguida ou concebida em termos tradicionais, a qual evoca uma imagem em que dois exércitos, cada um deles representando entidades políticas identificáveis, mobiliza suas respectivas forças, se digladiando entre si em batalhas terrestres e ou marítimas decisivas, até se depararem inexoravelmente com o fim, que não é outro senão a vitória para um e a derrota para outro? Pois bem, Frederic Roth se pergunta se esse entendimento do que seja a guerra, se esse formato de guerra ainda seria possível. E se ainda se sustentaria em nossos dias. Ao que de pronto nos responde negativamente. Para Roth, o que é novo e singular em nossa história recente é a emergência e disseminação do que ele chama de estados de violência, os quais dão ensejo ao aparecimento de uma multiplicidade de figuras inusitadas, como o terrorista, o chefe de facções, o mercenário, o soldado profissional, o engenheiro de informática, o responsável da segurança, etc. Mas as mudanças aí implicadas não se restringem tão somente aos novos tipos de gladiadores, estendendo-se também aos cenários onde o belicismo e a violência passam a ser exercidos. Não mais exclusivamente vastos campos e planícies, ou rios e colinas, mas sim as fervilhantes e superhabitadas metrópoles espalhadas pelo mundo, sobretudo no hemisfério norte, com seus parques, feiras, mercados, centros turísticos, museus, cafés e restaurantes. No que respeita aos personagens que compõem os novos cenários do belicismo e da violência, como observa Frederic Roth, também aí podemos observar mudanças e diferenças. Cito: em lugar das grandes colunas de soldados que avançam com passo cadenciado e cruzam com civis em êxodo para o interior das terras, ver-se-ão, atravancando as estradas, hordas de refugiados carregando pequenas bagagens, fugindo do caos para campos de reagrupamento além das fronteiras. Em lugar do campo de batalha desolado, em que os inimigos se misturavam na morte, como para uma última comunhão, encontram-se carneiros de civis massacrados às pressas. Fim de citação. Para Roth, a filosofia deve ir além dessa dimensão imagética da guerra, que remete simultaneamente aos tempos, aos espaços, aos personagens e aos cadáveres. Ela também deve apontar para o surgimento de algo singularmente novo, que ele provisoriamente denomina de estados da violência, conceito provisório que, além de se sustentar na ficção filosófica de um fim da guerra, remete a um conjunto de princípios específicos e que se opõe ao que antes se chamava estado de guerra, no singular, como de estouro estratégico, dispersão geográfica, perpetuação indefinida e incriminação. Não tenho como, em virtude de limitações de tempo, demorar-me nas inúmeras e instigantes considerações que embasam essa cartografia de Frederic Roth sobre os estados de guerra, motivo pelo qual limito-me a encerrar esse meu breve apanhado das suas ideias, abordando um dos prismas que dão inteligibilidade a esses conflitos. Né? Que prisma é esse? O da desregulamentação. Cito:
fim da guerra justa, como se pretende, tá? Ela se acha ultrapassada pelo alto e por baixo, por uma transcendência absoluta ou por uma imanência radical, guerra santa ou guerra vital. Os imperativos da vida e do sagrado quebram todo enquadramento jurídico das guerras em nome de uma lei absoluta, urgência vital das depredações ou exigências sagradas do fanatismo. Outrora, na guerra, batia-se com bravura sobre o comando de uma bandeira, por motivos considerados justos. O estado de violência seria fundamentalmente bárbaro, anárquico, criminoso. Inversão da ética do guerreiro pela liberação descontrolada das pulsões selvagens. Derrocada do quadro político pela proliferação dos lances infranacionais que se reforçam. Lances de identidade de regiões comerciais e mafiosos. Implosão das normas jurídicas pela invocação de absolutos. Bom, eu continuo agora essa problematização da guerra e da biopolítica contemporâneas, né? Recorrendo agora a algumas observações muito interessantes do Henrique Aliès e do Maurizio Lazzarato no livro Guerra e Política. Ok? Que é de 2018, mas que foi publicado aqui no Brasil em 2021. Então vamos lá. Outra recente, singular e importante cartografia contemporânea da relação entre guerra, política e economia foi realizada pelos filósofos Henrique Aliès e Maurizio Lazzarato. Destaco desse livro 3 de suas mais importantes teses. Qual é a primeira? A guerra, a moeda e o Estado são as forças constitutivas ou constituintes, ou seja, as forças ontológicas do capitalismo. Segunda tese, as guerras, no plural, e não a guerra. As guerras como fundamento das ordens interna e externa, como princípio de organização da sociedade. Tá? As guerras não somente de classe, mas também militares, civis, de sexo, de raça. Terceira tese, o capitalismo mundial integrado, como chamava Félix Guattari, né, é a axiomática da máquina de guerra do capital, que submeteu a desterritorialização militar do Estado a uma desterritorialização superior do capital. Pois bem, o livro de Henrique Aliès e Maurizio Lazzarato, a um só tempo ousado, original e experimental, tá? Serve-se tanto de Foucault quanto de formulações de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que são usados estrategicamente de modo a permitir que os autores tragam Marx novamente à cena e à agonística da geopolítica mundial, mas agora revitalizado e transmutado, uma vez agenciado, no estilo Deleuze-Guattariano, a Spinoza, Nietzsche e Simondon, dentre outros. Com esse movimento, retornam também como cruciais a luta de classes e a questão da revolução, ambas resgatadas do freezer no qual foram colocadas por uma esquerda não só preguiçosa, mas também ingênua, desorientada e titubeante, haja vista que ainda acredita tanto numa relação de exterioridade entre ditadura e democracia liberal representativa,
quanto na utopia de civilizar o capitalismo com um neoliberalismo devidamente contido, seja por uma guinada reformista para o nacional-desenvolvimentismo, seja por elementos referentes ao Estado de Direito, pela norma jurídica, pela doutrina dos direitos humanos, etc. Na concepção de Henrique Aliès e Maurício Lazarato, o mundo de hoje é um mundo onde vicejam guerras civis generalizadas, tornadas possíveis, contrariamente ao defendido por Thomas Hobbes, justamente pelo advento do Estado, o Leviatã. A esse propósito, o filósofo Paulo Arantes, não obstante suas críticas, conhecidas já, Michel Foucault, nesse particular, faz justiça ao autor de Vigiar e Punir, lembrando que foi ele quem, em cursos como a Sociedade Punitiva e a Defesa da Sociedade, em Defesa da Sociedade, inverteu o argumento de Hobbes, tão caro às leituras tradicionais dominantes nos campos da filosofia e da ciência política, a saber, a de que a instituição do Estado teria feito cessar a guerra de todos contra todos. Tá? Por outro lado, as guerras civis contemporâneas não são exatamente guerras de todos contra todos, senão guerras dos Estados-nação governamentalizados pelo mercado contra suas respectivas populações. Estejam essas populações fixadas em territórios, estejam elas em movimento, caso dos fluxos migratórios provocados, seja pela fome, seja pela falta de horizontes espirituais e materiais, seja por conflitos armados, seja ainda por perseguições políticas e ou religiosas. Nos termos dos autores, do lado do poder, o neoliberalismo incita o fogo de suas políticas econômicas predatórias, fomentando uma pós-democracia autoritária e policialesca, gerenciada por técnicas de mercado, enquanto as novas direitas, ditas direitas duras, declaram guerra ao estrangeiro, ao imigrante, ao muçulmano e aos underclass, para benefício das diversas extremas direitas devidamente desdemonizadas. Estas, por sua vez, tratam de se instalar abertamente num terreno de guerras civis ditadas pelos seus imperativos de subjetivação, relançando a guerra racial de classes. A hegemonia neofascista sobre os processos de subjetivação é confirmada também pela retomada da guerra à autonomia das mulheres e à emancipação sexual, extensões do domínio endocolonial da guerra civil. Fim de citação. Não há exterioridade entre guerra e democracia, entre guerra e política, nem entre guerra e economia. O que há, na verdade, é continuidade, coextensividade, imanência. A política e a economia prolongam a guerra por outros meios. Para ilustrar esse argumento, Aliès e Lazarato recorrem a dois oficiais do alto escalão da aeronáutica chinesa. Eu não vou pronunciar o nome aqui, porque eu não sei mandarim. Enfim, citando as ofensivas financeiras como guerras não sangrentas, tão cruéis e eficazes como as guerras sangrentas. Violência fria. O resultado da globalização, dizem eles, é que, diminuindo o espaço do campo de batalha em sentido estrito, a globalização transformou o mundo num campo de batalha em sentido amplo. A ampliação da guerra e a multiplicação dos nomes de seu domínio estabeleceram um contínuo entre guerra, economia e política. Desde os primórdios, porém, o liberalismo é uma filosofia da guerra total.
Ok? Fim de citação. Eu vou fazer uma última consideração aqui sobre as guerras híbridas. Tá? O conceito de guerra híbrida, né, digamos assim, que ele foi lapidado, reposicionado, lapidado, por um analista norte-americano chamado Andrew Coríbico. E ele toma, né, como modelo disparador das reflexões dele a estratégia dos Estados Unidos da América para movimentar suas ações no campo da geopolítica mundial contemporânea. Né? E por que chamar essa estratégia, que começou a se configurar, a se definir em várias intervenções, em momentos diferentes? Por que guerra híbrida? Porque é uma estratégia que se divide em dois momentos. Né? O primeiro é o que ele chama eu não me lembro, não sei o que, coloridas, assim, mas é o que vocês conhecem, o que vocês já viram, as famosas primaveras árabes. Tá? Vocês lembram que isso ganha força a partir de 2013, 2011, 2013, né? Há essa série de agitações populares, né? E a gente vai ver isso na Tunísia e em outros países africanos, vocês vão ver isso no Oriente Médio, tá? No Egito, sobretudo, né? Que derrubaram o presidente. Enfim. Então, é um movimento estratégico de você enfraquecer um regime que está lá instalado e que, de alguma maneira, está causando problema à política externa norte-americana ou aos negócios, interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos da América. Então, como é que você faz? Em vez de partir para um conflito direto, um ataque militar, você entra com a primeira fase, né? Que são essa coisa que ele está chamando, já eu acho a expressão, não sei o que, colorida, mas que a gente conhece como as primaveras árabes, é esse movimento, essa ação que visa uma desestabilização, né? Criar um certo desnorteamento, um desequilíbrio, um mal-estar social, de tal maneira que se você enfraqueça o poder constituído, o governo instalado num determinado Estado-nação. Ok? E aí, se for necessário, se isso por si só não derrubar esse governo constituído, como aconteceu no Egito, tá certo? Aí você entra com um movimento suplementar. E aí sim, pode ser mais radical, né? Pode envolver a intervenção armada, tá certo? Ora, e ele toma, para desenvolver esse pensamento, para desenvolver melhor esse conceito das guerras híbridas, o Coríbico parte de dois casos históricos recentes, que inclusive estão truando agora, nesses últimos dias. Vocês estão sabendo que o Biden está tendo uma série de conversas aí com o Putin para discutir a questão da Ucrânia. Então, o caso da Ucrânia é o primeiro que serve de base para a argumentação do Coríbico. E o outro caso é o da Síria, da guerra da Síria. Tá? Tudo isso, de certa maneira, envolve o quê? A relação tensa, difícil, complexa dos Estados Unidos com a Rússia, com o Irã e a China. Tá? Essa triangulação, Estados Unidos, Rússia, Irã e China. Na verdade, é essa relação que envolve esses quatro termos. Tá? E
caso da Ucrânia é justamente porque a Ucrânia começou a desenvolver um movimento de aproximação à OTAN, coisa que não interessava à Rússia. Tá? Então, e essa aproximação em direção ao Ocidente, à OTAN, né, já foi, de certa maneira, facilitada ou tornada possível por todo o movimento que já diz respeito a essa guerra híbrida acionada pelos Estados Unidos naquela região, enfraquecendo, né, ou comprometendo, em certa medida, a força da Rússia para que a Ucrânia não continuasse nesse movimento. Tá? Então, ele vai explorar esse caso, depois o da Síria, da guerra da Síria, né? Mas eu queria mesmo só guardar um tempinho aqui para dizer que isso, tá, segundo os analistas, pode se aplicar perfeitamente ao que aconteceu no Brasil de 2013 para cá. Né? O que aconteceu? Vocês lembram das jornadas de julho a outubro de 2013? As famosas jornadas de 2013. Vocês viram o Maracanã gritando, esculhambando a Dilma. Né? Depois vocês viram toda uma campanha de desestabilização do governo da Dilma até culminar no impeachment dela. Tá? E ganha força nesse movimento ainda algo que tem a ver com outro conceito fundamental para entender o mundo contemporâneo, que é o lawfare. Quer dizer, como é que você instrumentaliza o campo do direito, as instituições políticas jurídicas, tá certo? Para também enfraquecer, desestabilizar um determinado governo, tá? De tal maneira a fazer com que ele caia, que foi o que aconteceu no Brasil. Tá? E você passa a criminalizar todas as forças ligadas, de alguma maneira, a setores progressistas ou de esquerda na sociedade, que é o que aconteceu aqui no Brasil também, inclusive com essa perseguição covarde, cruel, movida contra o Lula. Tá certo? Então, eu acho que esse conceito é muito rico para a gente explorar as possibilidades, e agora, recentemente, foi publicado um livro sobre a Vaza Jato, tá? Que eu acho que talvez seja a análise mais poderosa, mais potente para entender, né, um caso de guerra híbrida que aconteceu aqui no nosso Brasil, na nossa história super recente, e que envolve, né, essa criatura tosca do Sérgio Moro, esse juiz de quinta categoria, à frente dessa perseguição, né, ilustrando um caso do lawfare aqui no Brasil. Tá ok? Então, pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês. Esses últimos minutos foram improvisados, porque eu não tive... Ainda estou lendo o livro do André Coríbico, né? Não tive tempo de assimilá-lo com mais calma, mas se eu transformar isso num artigo, vai aparecer aqui de maneira mais organizada, mais sistemática.